Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje aqui eu trago uma expressão numérica para vocês, um desafio de matemática básica. Esse canal é o Silvio Paulo Matemática, eu espero que você goste aqui do conteúdo que eu vou trazer para vocês. Eu sou professor de matemática e trago com vocês com muito carinho esses exercícios. Temos que resolver na ordem correta essa expressão aqui para poder encontrar a resposta, certo? E aí eu vou mostrar para vocês qual que é essa operação, né, essas operações e a ordem correta de se resolver. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, é muito importante. Eu vou trazer vídeo para vocês todos os dias e deixa aquele like também para fortalecer o meu trabalho aqui. Isso vai ajudar bastante, tá bom? Agora vamos resolver. Logo de cara eu digo para vocês, pessoal, a primeira coisa que a gente deve resolver em uma expressão numérica, quando não temos parênteses, a gente vai direto para as potências, que no caso aqui os números que têm expoentes, certo? Esse 3 ao quadrado, por exemplo, a gente vai resolver ele primeiro e depois o 2 ao quadrado. Logo, eu consigo colocar para vocês aqui, né, o valor dessa nossa potenciação. 3 ao quadrado tem uma definição muito simples. O 3, que é a base, vai se repetir em uma multiplicação duas vezes, né, por causa do expoente 2. Em outras palavras, 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. Logo, 3 ao quadrado igual a 9. Mesma coisa a gente vai fazer com o 2 ao quadrado. Só que ao invés de multiplicar por 3, né, eu vou multiplicar o 2, que no caso aqui é a nossa base. Então vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4. Temos a resolução, então, das duas potências, basta que a gente coloque os resultados aqui na nossa nova expressão. 9, que é a primeira, menos 4, vezes 2, mais 7. Olha que legal. Essa é a nossa nova expressão depois de resolver as potências. Agora a gente tem que resolver na ordem correta aqui e temos três operações: subtração, multiplicação e adição. Dessas três a gente faz primeiro a multiplicação, tá? Nunca erre isso para não encontrar valores errados na sua resposta. Então vai fazer 9, vou manter ele aqui, subtraído por 4 vezes 2, que é 8, mais 7. Olha que legal. 9 menos 8 mais 7, ok? Basta que agora a gente pegue essas operações e faça aí na ordem correta, tá? Adição e subtração a gente faz na ordem em que aparece. 9 menos 8 é 1. 1 mais 7 é o resultado igual a 8. Essa aqui é a nossa resposta. Vou fazer aqui uma ondinha nela aqui. Se você encontrou 8, parabéns, você já acertou essa questão. E agora a gente vai para o próximo desafio, que é encontrar aqui dessas opções o valor de número 8 para marcar a resposta. Temos algumas operações interessantes, eu espero que você goste dessas operações, tá bom? A primeira delas, gente, é a potenciação, que a gente já acabou de relembrar aqui em cima. Se você não sabia, você aprendeu. E agora a gente vai aplicar, só que agora a nossa base é a base 9. O que vai significar isso? Quer dizer que agora, em vez de 3 vezes 3 e 2 vezes 2, vai ficar igual a 9 vezes 9. E 9 vezes 9, gente, é igual a 81. Não sei como você pode fazer isso, mas é tabuada, né? Alguns já decoraram, alguns fazem as contas nos dedos, alguns fazem de adição em adição, não tem problema. Chegou no 81, você encontrou 9 ao quadrado. Só que 81 não é a nossa resposta. Percebam que a resposta é 8, tá? Então a gente vai para a próxima, que é o fatorial, 4 fatorial. O fatorial ele tem uma definição legal também, é só você pegar o número e multiplicar pelos seus antecessores até chegar no 1. Em outras palavras, começando pelo 4, a gente multiplica por 3, multiplica por 2, multiplica por 1. Essa é a definição do fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nesse caso, aplicando no número 4, tá? Então, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 é 24, e 24 vezes 1 é o próprio 24. 24 é o valor do 4 fatorial e não é a nossa resposta. Então, já temos mais uma opção eliminada das nossas opções, certo? Vamos agora a 6 duplo fatorial. Então, esse aqui é o fatorial simples, esse aqui é o fatorial duplo. Como que vai funcionar esse fatorial duplo? Ele é um pouquinho diferente. Ele vai multiplicar não são os números naturais, ele vai multiplicar todos os números que têm a mesma paridade do que ele. O que isso quer dizer? Se o número é um número par, essa é a paridade dele, ele vai multiplicar todos os pares menores ou iguais a ele, até chegar no menor par positivo, que é 2. Em outras palavras, vai ficar aqui pra gente 6, que é o primeiro número, multiplica o par menor do que 6,
que vem antes dele, né? É o número 4. Depois o par que vem antes do 4, que é o 2. E aí para no número 2, tá? Para não errar. E agora é só fazer a continha, gente. 6 vezes 4 é 24. 24 vezes 2 é igual a 48. Chegou bem longe, né? 40 a mais. Mas a gente pôde descobrir aí como que se resolve um duplo fatorial, ok? Agora a gente vai para a próxima operação e última, que é uma raiz cúbica. Olha que interessante, gente. Raiz cúbica de um número grande. Você sabe resolver essa raiz? Sabe resolver raízes de números grandes? Eu vou ensinar para vocês um método que funciona para todas as raízes, exatas ou não exatas, com índice 2, 3, 4, 5, tanto faz, vale para todas. E é o método da fatoração. A gente começa selecionando esse número aqui, ó, o 512, que é o nosso principal elemento nesse ponto. A gente vai pegar ele e colocar aqui, ó, e vamos fazer uma fatoração, por isso que chama-se método da fatoração. A gente vai fazer uma fatoração, uma decomposição em números primos. E os números primos são muito simples, né? A gente tem o 2, o 3, o 5, o 7 e assim por diante. A gente começa já no número 2, porque sabendo que o número é par, a gente sabe com certeza que ele é divisível por 2. E como 2 é primo, né? Ele é o melhor candidato para a gente aqui. Divide por 2. 512 dividido por 2 é igual a 256. Você pode fazer a continha, pode fazer de cabeça, não tem problema. 256 também é par, porque termina em 6, eu divido por 2. 256 dividido por 2 é igual a 128. Percebam que no começo fica difícil, mas depois vai diminuindo os números, vai ficando mais fácil de resolver. Termina em 8, divide por 2. Isso aqui é igual a 64. 64 é par, divide por 2. 64 dividido por 2 é igual a 32. Divide por 2 de novo, 16. Aí 16 dá para dividir por 2 de novo, vai dar 8. 8, deixa eu estender a reta aqui. Divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. Ufa! Chegamos. E o critério de parada aqui, né, a gente sempre para na hora que está no número 1. Tá? Chegou no número 1, a gente para e não divide mais. E aí a gente tem aqui, como eu disse para vocês, fatores. Esses números todos, se eu multiplicar, eu chego no 512. Então, o que eu vou fazer? Como a minha raiz ela é cúbica, eu vou agrupar de 3 em 3 os números repetidos, porque aí eu tenho potências, né? Multiplicação de número repetido é potência, a gente acabou de ver aqui. Se eu agrupar de 3 em 3, eu vou ter potências cúbicas. E isso é muito importante, porque potências cúbicas são operações inversas com a raiz cúbica. Então, aqui fica 2 ao cubo, 2 ao cubo e 2 ao cubo. E agora vamos substituir. Se a gente multiplicar 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, a gente consegue representar esse 512. Então, a gente vai substituir aqui. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Em outras palavras, a gente consegue agora resolver dessa forma. A radiciação ela tem uma propriedade que a raiz das potências, a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Eu posso quebrar aqui. Vai ficar a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo. E aqui, gente, a parte mais importante. Raiz cúbica corta com potência 3, corta, 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 corta. O resultado, então, será 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2 é exatamente o 8 que a gente estava procurando. Logo, a resposta do nosso exercício foi encontrada. A alternativa, letra D, é aquela alternativa que a gente estava procurando, a resposta do nosso problema. Se você marcou essa aqui, parabéns, você acertou a questão. Se você gostou do canal, não deixe de se inscrever, de deixar aquele like e de comentar alguma coisa interessante aí. Deixe a sua resposta, um comentário legal. E eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá! Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questãozinha de matemática básica. Temos aqui uma expressão numérica e eu convido você a vir junto comigo resolver essa questão e, claro, tente resolver sozinho antes para você tentar descobrir qual resposta é a correta. Você consegue fazer? Deixe nos comentários aí qual é seu palpite, qual o valor que você encontrou para essa expressão e venha comigo acompanhar
a resolução detalhada dessa questão. Se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, é muito importante, eu trago vídeo todos os dias para vocês, tá bom? Deixa aquele like também para poder ajudar bastante aqui o canal, fortalece muito o meu trabalho e não custa nada para você. Agora vamos resolver juntos essa questãozinha aqui, gente. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para essa expressão e perceber que a gente tem vários elementos aqui, várias operações, várias coisas acontecendo nessa expressão numérica. E a gente tem que decidir primeiro o que a gente vai fazer. Qual que é o primeiro passo que a gente vai dar? E aí eu vou dizer para vocês, sempre que a gente tem um parênteses em uma expressão numérica, é ele que a gente vai dar um enfoque maior. Tudo que estiver dentro dele deve ser resolvido primeiro, tá bom? De dentro para fora a gente vai resolvendo os parênteses. E olhando para dentro desses parênteses, a gente tem aqui ó, um 4 ao quadrado menos o 12, certo? E aí a gente tem que resolver, então, dessas duas operações. E entre potenciação e subtração, a gente resolve primeiro essa potenciação aqui, ó. E eu já vou ter que colocar o resultado para a gente aqui, ó. 4 ao quadrado é uma definição bem legal lá do ensino fundamental que a gente aprende, a potenciação. O número que está embaixo, ele vai se repetir em uma multiplicação, tá? A quantidade de vezes que está no expoente. O que isso quer dizer? 4 elevado à segunda potência é igual a 4 vezes 4. São 2 fatores 4. Isso que significa essa potência. Fazer a multiplicação é bem mais simples, né? A gente lembra da tabuada e aí tá sucesso, né? 4 vezes 4 é igual a 16. Muito bem. Então, dentro dos parênteses, eu vou ter 16 menos 12. Vou manter tudo que estava fora. 5 mais. Vou manter os parênteses, porque eles ainda não foi resolvido. A gente deve resolver tudo antes de tirar os parênteses. O 4 ao quadrado a gente acabou de ver que é 16 menos 12, tudo isso não pode esquecer que está elevado ao quadrado, o resultado desses parênteses, mais 3. Olha que legal. Ficou um pouco mais simples. Agora a gente tem uma subtração muito fácil para poder fazer aqui. 16 menos 12 é igual a 4. Então vai ficar, vou manter tudo que está parado, né? Tudo que a gente não mexeu ainda, eu vou manter da mesma forma. O 5, por exemplo, vai ficar aqui adicionando o resultado desse parênteses. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente resolve os parênteses, a gente pode retirá-los? Então, 16 menos 12 vai resultar em um único número, não vai ter mais operações. Então, eu posso retirar os parênteses e deixar somente o resultado, que é 4. Não posso me esquecer, depois de fazer isso, de colocar o quadrado aqui, porque o quadrado ele está elevando todo mundo que está na base. Então, devo manter esse quadrado aqui no número 4. E o 3, como eu disse para vocês, não mexeu, a gente mantém do mesmo jeito. Excelente, estamos quase no fim, falta muito pouquinho, temos aqui uma potenciação e duas adições. E aí, para vocês saberem, a potenciação ela tem uma maior prioridade do que a adição. Então, a gente deve resolver primeiro a potenciação, que inclusive a gente já resolveu, tá? É 16, é a mesma coisa aqui de cima. Eu tenho 4 na base e 2 no expoente. E depois eu tenho que fazer essas duas adições. Então, 4 ao quadrado é 16. E como antes, eu vou manter o restante. O 5 que estava aqui à esquerda e o 3 que está aqui à direita. Agora é só fazer a adição. Fazer a adição dá para fazer nos dedos, dá para fazer de cabeça. É muito simples. 5 mais 16, ó, vamos fazer isso aqui da esquerda para a direita, sem pressa. Isso aqui é 21. Mais o 3 que está aqui, 21 mais 3, e aí temos a nossa resposta, 24. E aí, você conseguiu encontrar esse valor aqui, 24? Vou fazer até uma ondinha em volta dele aqui. Esse é o valor que a gente queria encontrar nessa nossa questão. Temos aqui agora um novo desafio nesse ponto da questão. Temos as opções de resposta aqui, mas não temos o 24 explicitamente para a gente poder marcar. E a gente tem novas operações para poder descobrir aqui o valor que está encontrado, certo? Então, para a gente descobrir qual é o valor que vai ter 24, a gente vai ter que resolver essas operações. Mas se você já chegou até aqui no canal, vou pedir de novo para você se inscrever, caso você ainda não seja um inscrito por aqui, e deixar aquele like se você estiver gostando da minha explicação e gostando da aula que eu estou dando para vocês, tá bom? Agora vamos resolver cada uma dessas operações, aprendendo um pouquinho mais sobre esses elementos e também descobrindo qual é a resposta do nosso exercício, tá bom? O intuito dessas operações aparecerem aqui é dar um upgrade aqui no vídeo, né, para a gente poder aprender mais coisa e não ficar somente na expressão
expressão numérica, beleza? Então agora venha comigo para a gente poder resolver essas operações. A primeira operação que a gente vai resolver, vou resolver até de outra cor aqui, é esse 5 hashtag. Você conhece essa operação? Esse hashtag ele tem o nome, né, de primorial. É a operação do primorial. E isso aqui tem uma definição muito legal, né, feita aqui a partir do número 5 que está sendo aplicado, dependendo dos números primos, que são os números que têm apenas 2 divisores. Inclusive, vou ajudar vocês aqui e vou escrever alguns números primos para a gente poder utilizar nessa operação. Os números primos, como eu disse, são números que possuem exatamente 2 divisores, ele próprio e o 1. Ele não consegue ser quebrado em partes menores. Esse é que é o interessante dos números primos, tá? E o primeiro número primo que a gente tem é o número 2, e o 2 é interessante porque ele é o único número primo que é par. Por que isso? Porque todos os outros números pares são divisíveis por 2, então eles possuem um divisor além dele mesmo e o 1. Então, todos os pares depois do 2 não são primos exatamente pela própria definição. Então, o 2 é bem interessante, porque ele é o único primo que é par, beleza? Os outros todos serão ímpares e não serão todos os ímpares que serão primos, porque alguns primos possuem outros divisores, tá? Então, vamos marcar alguns aqui para a gente poder utilizar. O 3 é um número primo, o 5 é também, o 7, e aí tá bem pertinho os números aqui, né? Agora já começa a espaçar. Por quê? O 9 não é primo, porque o 9 é divisível por 3. Então a gente vai pular para o próximo, que é 11. E assim por diante. No 11 já tá bom, depois temos o 13, o 17, 19, 23 e assim por diante. São infinitos esses números, mas pra gente aqui, esses aqui já tá muito bom. Já é o suficiente para resolvermos essa operação e depois utilizarmos na fatoração da radiciação aqui também, beleza? O que vai ser então esse primorial, que é esse hashtag, como eu disse para vocês? Ele vai pegar os números que são menores ou iguais a 5, que se encaixam nesse conjunto de números primos, tá? O primorial depende exatamente dos números primos. Tá bom? Então, eu vou pegar todos os primos que são menores ou iguais, incluindo o 5, tá? A 5, e vou multiplicar. Se eu puder marcar aqui, vamos pegar o 5, que é o próprio número aqui, o 3, que é menor que ele, e o 2 também. Então, quer dizer que 5 primorial é igual a 5 vezes 3 vezes 2. Essa daqui é a operação que define esse primorial, essas multiplicações aqui. Agora é só fazer a multiplicação, que não tem segredo nenhum, né? 5 vezes 3 é igual a 15, e 15 vezes 2 é igual a 30. Portanto, 5 primorial é igual a 30. E aí a gente não tem aqui a resposta correta, mas, como eu disse para vocês, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre essa operação, que é chamada de primorial, beleza? Temos agora um fatorial duplo. O fatorial duplo é uma operação muito interessante, é uma operação que tem duas exclamações aqui. E como que vai funcionar essa operação? Ela vai ser muito parecida com esse fatorial que está aqui embaixo, só que os números que vão entrar na multiplicação não são todos os números menores ou iguais a 6. São apenas aqueles números que possuem a mesma paridade do que esse número. O que isso quer dizer? O que é uma paridade? A paridade é o número ser par ou ímpar. Em outras palavras, o 6, sendo um número par, ele vai multiplicar apenas os pares que são menores ou iguais a ele, até chegar no menor par positivo, que é o 2. Em outras palavras, como que vai ficar então para a gente esse 6 duplo fatorial? Vai ficar igual a 6 vezes o par que vem antes dele, o par que vem é o menor par dele, antes dele, né? Que vai ser o 4. Antes do 4, temos o par, que é o número 2, e como eu disse para vocês, o 2 é o critério de parada, porque ele é o menor par positivo, tá bom? Então, temos 6 vezes 4 vezes 2. Essa daqui é a definição do duplo fatorial. Aí você deve se perguntar, e se fosse número ímpar, né? Seria a mesma coisa. Vamos dar um exemplo aqui? 5 duplo fatorial. Se é um número ímpar, né, a gente vai pegar o seguinte, apenas os ímpares menores ou iguais que 5 e multiplicar. Então, vai ficar 5 vezes 3 vezes 1, que é 15. Olha que legal.
Não tem nas nossas opções, mas aqui para a gente saber que o 5 duplo fatorial, isso funciona para todos os ímpares, tá? Vai multiplicar os ímpares menores ou iguais ao número. E aí é só multiplicar tudo e encontrar o resultado. Os pares multiplicam os pares, o ímpar multiplica os ímpares. É assim que funciona o duplo fatorial, que é essa operação aqui. O fatorial é mais simples ainda, inclusive dessas três aqui, é a única que a gente aprende lá no ensino médio, né, na escola, no ensino básico, que é muito utilizada na análise combinatória, na parte de permutações, na parte de anagramas e tudo mais, né? Para a gente poder calcular o fatorial, eu vou fazer, como eu disse para vocês, uma permutação de 5 valores. Isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar todos os números naturais menores ou iguais a 5 e vou multiplicá-los até chegar no 1. O que isso quer dizer? Em outras palavras, na prática vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e sempre para no número 1, tá? Não multiplica por zero, porque senão não faz sentido, né? Dá tudo zero. Então vai ser uma série de multiplicações diminuindo de 1 em 1. Isso aqui é o fatorial, beleza? Agora, como as outras, é só fazer a multiplicação que a gente encontra o resultado. 5 vezes 4 é igual a 20, 20 vezes 3 é igual a 60, 60 vezes 2 é igual a 120. Passou bem longe essa daqui, né? Da nossa resposta. E, inclusive, na de cima a gente esqueceu de fazer, né, o resultado aqui. 6 vezes 4 é 24 e 24 vezes 2 é 48. Acabei de olhar e vi que a gente acabou esquecendo de resolver o duplo fatorial ali, mas também não era a nossa resposta. Então sobrou pra gente essa raizona aqui, uma raiz quadrada de um número bem grande, e eu pergunto para você se você sabe resolver uma raiz quadrada desse tamanho. Eu vou te ensinar de uma maneira muito interessante, mas existem outras formas de resolver. Inclusive você pode multiplicar 24 por 24 para ver se vai dar esse valor aqui, você pode fazer outras tentativas e tudo mais. Para a gente poder resolver, eu vou usar o método da fatoração por números primos, utilizando aquele conjunto ali. O elemento importante para a gente é esse 576, que será fatorado, ou seja, decomposto por números primos, até chegar no 1, tá? Então a gente vai utilizar os números primos e vamos começar agora a fazer essa divisão. A gente tem aqui 576. Eu começo dividindo sempre do menor número e geralmente quando o número é par, eu já começo dividindo por 2, porque como eu disse para vocês lá no início, o 2 ele é o único primo que é par e aí a gente tem que priorizar, né? O 2 ele divide todos os pares, então começando pelo 2 a gente já tem um caminho mais certo a trilhar. Então vamos começar dividindo por 2. Se a gente dividir 576 dividido por 2, eu vou encontrar 288. Basta você fazer a continha, dá para fazer de cabeça, mas dá para você montar a conta também e fazer, não tem problema nenhum. E aí a gente encontra 288. Seguimos fazendo essas divisões. O 288 também é um número par, então eu vou dividir por 2. Vai ficar 144. Vai por 2 de novo, porque ele continua sendo par. Isso aqui dá 72. Por 2 de novo, 36. Vai por 2, 18. Por 2 de novo, 9. E aí chegamos em um número que não é par. Sempre que a gente vai fatorar, e são números pares, a gente vai dividindo até chegar num número que não é mais par. Aí depois não dá mais para dividir por 2. O 9 a gente consegue dividir por 3, que é o próximo número primo. Então eu já vou colocar aqui o 3, que dá 3, e divide por 3 de novo, chegamos no 1. Como eu disse para vocês, o objetivo era chegar nesse número 1 aqui, certo? Fechamos a nossa conta. Lembrar que a fatoração ela é formada por fatores, ou seja, são elementos de uma multiplicação. Isso aqui tudo, então, se a gente multiplicar esses numerozinhos que estão aqui, a gente encontra o 576. Só que eu não vou fazer isso, eu vou usar uma estratégia muito legal para podermos casar com essa raiz quadrada aqui. O índice da raiz é 2, ou seja, se eu agrupar de 2 em 2 aqui, eu vou conseguir gerar potências de expoente 2 que serão simplificadas com essa raiz, ou seja, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado também, aqui também 2 ao quadrado, e 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Percebam que temos expoente 2 e raiz quadrada. Isso aqui vai simplificar.
depois que a gente substituir essa multiplicação toda por o 576. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Isso aqui tudo dentro de uma raiz. Vou lembrar vocês que a raiz do produto é o produto das raízes, em outras palavras. Eu posso separar essas raízes aqui. Aqui, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Aqui também, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. E, finalmente, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Finalizamos aqui. Agora, olha que interessante. Como eu disse para vocês, raiz quadrada e potência de expoente 2 simplificam, são operações inversas. E aí o que vai resultar para a gente aqui é o número que sobrou na base. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 3 é igual a 24. Em outras palavras, seguindo essa igualdade, raiz quadrada de 576 é igual a 24, que é exatamente a nossa resposta, é o valor que a gente gostaria de ter encontrado. Portanto, opção correta dessa questão, a alternativa letra D. Se você marcou essa aqui, parabéns, você acertou a questão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá!